Olá, seja bem-vindo a Andando com Gigantes, Vidas que Inspiram. Pequenas notas biográficas sobre heróis, digamos, do passado que são verdadeiramente uma marca e um exemplo para nós. Vivemos a era dos super-heróis e os miúdos hoje em dia discutem entre si qual é o herói que mais gostam. É o Super-Homem, é o Homem de Ferro, é o Homem-Aranha, é o Aquaman, enfim, seja lá quem for. Quando eu era miúdo, o meu super-herói é aquele que eu quero compartilhar convosco hoje. E este era David Livingstone, o grande médico missionário em África. David Livingstone foi, na verdade, um herói nacional do Reino Unido. Ele foi enterrado na Abadia de Westminster com todas as honras e foi talvez um dos indivíduos idealizados pela era vitoriana. Ele nasceu em 1813, 19 de março, na Escócia, em Blantyre, numa aldeia, digamos, grande, numa cidadezinha que era pobre, e que dependia das fábricas de algodão, onde Livingstone começou a trabalhar com 10 anos de idade. Ele entrava ao trabalho às 6 da manhã e saía às 8 da noite. E mesmo assim ainda tinha tempo para continuar os seus estudos na escola. Ele desde cedo mostrou uma aptidão enorme pela compreensão e gostava imenso não somente de ler, mas também de coisas ligadas à ciência, à geografia. Ele nasceu num lar numeroso, ele foi o segundo de 7 filhos. O seu pai era da igreja congregacional, portanto uma igreja independente da igreja oficial anglicana, e era também professor de escola dominical, e passou ao seu filho este amor pela palavra de Deus. Desde muito cedo, Livingstone aceitou Jesus como seu salvador, e quando ainda jovem ele ouviu o apelo para médicos missionários para a China. Ele então começou a juntar dinheiro para poder ir estudar em Glasgow, e foi para lá que ele foi para poder estudar e se formar na área da medicina. Ele estudou medicina e botânica. No entretanto, ele estava ligado à igreja, onde ia demonstrando também a sua aptidão para pregar a palavra e para ensinar, e foi consagrado ministro congregacional, apesar de que ele sempre foi considerado um pregador relativamente fraco. Ele era bom contador de histórias, mas como pregador não era necessariamente um grande pregador, era apenas considerado razoável. Na sua primeira apresentação à LMS, a London Missionary Society, ele não foi aprovado. Foi preciso esperar um segundo momento e dar uma segunda oportunidade, porque realmente não parecia haver grande brilhantismo. Havia, no entretanto, uma tenacidade muito grande. Quando finalmente ele foi aprovado para seguir para o campo missionário, não foi possível ele seguir, lembrando que ele queria ir para a China. A China estava fechada por causa da guerra do ópio. E foi nessa ocasião que ele conheceu Robert Moffat. Moffat foi um dos grandes missionários na região do sul de África. Ele tinha a sua base em Kurumã, na África do Sul, onde ele viveu durante 48 anos trabalhando entre os Bechuana. E ele acabou por falar a respeito daquilo que era o seu trabalho, do Evangelho e do trabalho missionário, conquistando o coração de Livingstone. E assim, em 1840, com 27 anos, ele seguiu para o campo missionário na África do Sul. Inicialmente ele viveu realmente em Kurumã, ele viu qual era a forma do trabalho acontecer ali, mas o sonho e o desafio de Livingstone era sempre ir um pouco mais à frente. Uma das frases que ficou famosa a respeito dele foi ele declarar que podia ver o fumo de 1000 aldeias onde nunca nenhum missionário tinha chegado para pregar o Evangelho. E ele sempre queria ir um pouco mais à frente. Ele foi viver entre os Mabotsa, no Botsuana, portanto bastante mais a norte, e aí ele teve uma experiência que o marcou a ele e também à história missionária. Os leões eram um grande problema naquela ocasião, eles matavam e criavam muito grande dificuldade. E ele achou que se pudesse eliminar um desses leões, ele podia ganhar a confiança do povo. E foi assim que ele teve o famoso episódio em que, tentando matar um leão, que ele acabou por conseguir, mas ele, no entretanto, foi também ferido por este leão de forma muito grave no seu braço esquerdo, onde ele ficou do resto da sua vida com bastante limitação. Foi na fase de convalescença desta lesão que ele conheceu, cortejou e acabou por casar com a filha de Robert Moffat, Mary, com quem ele acabou por ter vários filhos. Em 1845, com este desafio de poder descobrir algo mais a respeito da África, ele então parte na sua primeira grande viagem de exploração para tentar conhecer o interior da África. Vale a pena ler o que ele escreveu no seu diário. Ele dizia assim: "Não dou valor a nada do que tenho ou possa vir a ter, a não ser em relação com o reino de Cristo. Se algo servir para fazer progredir este reino, conservá-lo-ei ou rejeitá-lo-ei, apenas na medida em que conservá-lo ou rejeitá-lo promova a maior das glórias do Senhor
a quem devo todas as minhas esperanças no tempo e na eternidade. A viagem que Livingstone fez entrou para a história. Ele saiu da região que é hoje, mais ou menos o Botsuana, em direção ao norte, com uma quantidade de guias da sua tribo, da tribo com quem ele acabou por criar laços de maior proximidade, os Makololo. Esta viagem o levou nada mais, nada menos do que a atravessar a África até Luanda, que naquela altura já era, digamos, domínio dos portugueses. Aí ficaram todos muito impressionados porque nunca um branco tinha feito aquela viagem e tentaram de alguma forma convencê-lo a que ele pudesse voltar para a África do Sul de barco, mas ele não quis deixar que os seus amigos africanos voltassem sozinhos, então ele voltou com eles e atravessou outra vez toda a África, no entretanto descobrindo, por exemplo, as cataratas a quem ele deu o nome da rainha, as cataratas de Vitória, e atravessando outra vez até ao outro lado da África. Foi uma viagem que durou mais de um ano e acabou por torná-lo muito conhecido. E estas descobertas todas fizeram com que ele, em 1856, quando voltou na sua primeira visita de regresso, digamos, ao Reino Unido, fosse recebido como herói nacional e tivesse tido a oportunidade de pregar e falar em muitas escolas e universidades, desafiando para o interior da África. O que mais marcou Livingstone nestas viagens foi o tráfico de escravos. Ele ficou marcado por ver como a escravatura era algo que estava a dominar o interior da África. E ele via que os próprios africanos escravizavam uns aos outros porque era uma forma fácil de ganhar dinheiro. Então uma tribo atacava a outra tribo porque capturava escravos ou derrotados e os vendia para os mercadores europeus ou árabes, como já era a prática na África há séculos. E ele entendeu que só abrindo o interior da África para chegar um comércio que facilitasse aos africanos um outro tipo de lucro e, sobretudo, chegar o cristianismo e a mensagem de Jesus, isso poderia mudar o coração das pessoas. E daí o seu grande incentivo em continuar perseguindo a exploração e tentar chegar ao interior. Ele ficou famoso por tentar descobrir onde eram as nascentes do Nilo, mas ele sempre explicou que isto não era um objetivo em si. Era uma maneira do mundo poder estar atento à sua voz e ele poder falar contra a escravatura e a necessidade da chegada dos missionários ao interior. Foi numa destas últimas viagens missionárias que ele fez, em que ele ficou cerca de 7 anos sem encontrar com nenhum estrangeiro, nenhum branco, em que se criou a certa altura o mistério. O grande herói inglês desapareceu, aonde ele está? Então foram feitas algumas expedições para tentar encontrá-lo. Uma delas enviada pelo New York Herald. Ele enviou um dos seus jornalistas, Henry Stanley, para tentar encontrar aquilo que era Livingstone, onde é que ele estava. E Stanley realmente conseguiu encontrá-lo. Este episódio ficou famoso na história das missões. Stanley não somente encontrou Livingstone, mas viveu com ele durante alguns meses. E vale a pena ler o que ele escreveu. Atenção, ele era um homem ateu, enfim, sem qualquer convicção. E ele escreveu o seguinte: durante 4 meses e 4 dias vivi com ele na mesma cabana ou no mesmo bote ou na mesma tenda e jamais descobri qualquer defeito nele. Fui para a África com tantos preconceitos contra a religião quanto o pior pagão de Londres. Para um repórter como eu, que só tratava de guerras, reuniões de massa e encontros políticos, as questões sentimentais estavam completamente fora da minha província. Mas tive muito tempo para refletir ali. Eu me achava afastado do ambiente mundano. Vi aquele homem solitário naquele lugar e me perguntei, por que ele fica aqui? O que o inspira? Durante meses depois de nos encontrarmos, me descobri prestando atenção às suas palavras, meditando a respeito daquele homem idoso que transmitia a mensagem "Deixe tudo e siga-me". Aos poucos, vendo a sua piedade, a sua gentileza, seu zelo, sua sinceridade e como ele desempenhava silenciosamente suas tarefas, fui convertido por ele, embora não tivesse tentado isso. Stanley voltou ao mundo ocidental para dar conta do que se passava com Livingstone. Pouco mais de um ano depois, sem voltar ao mundo, digamos, da civilização, numa manhã, quando os seus amigos africanos o foram procurar, encontraram Livingstone caído junto à árvore onde ele costumava se ajoelhar para orar todas as manhãs. Ele tinha ido fazer o seu tempo devocional e ali, enquanto orava, ele partiu para o Senhor. Anos depois, missionários continuaram a chegar a aldeias e lugares onde Livingstone tinha passado. Em uma delas, o missionário contava a respeito de Jesus, da sua bondade, do seu amor, da maneira como ele curava e cuidava das pessoas. E as pessoas da aldeia disseram assim: nós conhecemos, ele esteve cá, passou por cá. E ele fez um esforço para explicar às pessoas que Jesus tinha vivido há muito tempo atrás.
Mas insistindo e conversando com eles, ele percebeu o que é que eles estavam a dizer. Quem tinha passado por eles tinha sido Livingstone. E a sua vida era tão parecida com a de Jesus que eles achavam que era que Cristo tinha estado entre eles. Quando nós lemos sobre a paixão, o desafio que leva alguém a deixar tudo para poder ir penetrar nos lugares mais escondidos para levar a mensagem do Evangelho e abrir o continente para que Jesus possa chegar, nós percebemos que estamos andando com gigantes. São vidas que nos inspiram.